Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, neste vídeo aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque neste vídeo aqui eu vim, especificamente, falar sobre o que ficou faltando falar no último vídeo. Então, se você não assistiu o meu último vídeo, por favor, eu vou tentar lembrar de botar aqui em cima, no izinho, que aí você clica ali e assiste. Você vai conseguir entender esse vídeo sem ter assistido o último? Vai! Eu vou tentar falar de uma forma que dê para entender para quem não viu o último vídeo. Mas o ideal é que você assista o último vídeo, até porque, modéstia à parte, eu acho que o último vai ficar mais interessante do que esse. Ou esse vai ter ficado menos interessante do que o último, ou não, né? Quem sabe? Talvez os dois sejam muito interessantes, ou nenhum dos dois seja muito interessante. Depende, né? Depende de quem está ouvindo. Muito bem. Qual é o problema que eu deixei no ar no último vídeo? No último vídeo a gente leu Mateus, capítulos 1 e 2. E o capítulo 2 de Mateus termina no versículo 23, que diz bem assim: tá falando sobre Jesus, e Jesus foi viver numa cidade chamada Nazaré. Ponto. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Abre aspas. Ele será chamado Nazareno. Fecha aspas. E aí eu falei, bom, temos um problema aqui, porque essas aspas aqui nunca foram ditas. Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia, do Antigo Testamento, beleza? E aí, talvez eu tenha deixado alguns ouvintes um pouco ansiosos aí para saber. E aí, né? Para saber, e aí? Como é que a gente responde isso? Então, eu fiz aquelas famosas anotações na minha Bíblia para me guiar aqui. E antes de eu começar a falar, eu quero só deixar uma coisa clara. Eu acho que eu não vou conseguir deixar tão claro assim. Mas eu estou usando a versão NVI, tá bom? Eu não sei exatamente como está nas outras versões. Mas temos um problema aqui, que são essas aspas no texto do versículo 23. Na minha fala, cumpriu-se que fora dito pelos profetas, aí ele abre aspas. Aí ele fala, ele será chamado Nazareno e fecha aspas. No texto original, eu não tenho o texto original na minha mão para ver como é que ele foi escrito, beleza? Mas eu acredito fortemente, que no texto original em grego e nos manuscritos mais antigos que a gente tem, que estão em grego também, não tem aspas aqui, não tem aspas em lugar nenhum, tá bom? Acredito que nos textos originais não tem esse negócio de aspas. Simplesmente o texto vai falar, assim cumpriu o que fora dito, tal coisa, beleza? Porque quando você coloca as aspas, pelo menos para o leitor de hoje em dia, sei lá, mas quando você coloca as aspas, dá a entender que você está copiando um outro texto, né? E eu não sei se foi bem isso que o autor do evangelho aqui quis fazer, tá bom? Muito bem, então vamos falar sobre a primeira hipótese, a primeira tese, né? A primeira forma de explicar o que esse versículo quer dizer. Inclusive na minha Bíblia tem um rodapézinho lá embaixo que fala assim, provável referência a textos como Isaías 11, versículo 1. Eu não vou ler, mas no hebraico, esse versículo aí de Isaías 11 tem um termo que seria o termo nazar, ou algo parecido com isso. E aí a galera pega e fala assim, tem um termo nazar, então, mas não está escrito dessa forma, parece que não dá a entender isso e tal, se você quiser ler também, se você quiser ler para ver como é que tá, pode ler, mas eu particularmente li e, assim, não me esclareceu muita coisa não, tá bom? Respeito quem tem essa tese, tá? Mas vamos tentar ir um pouco mais profundo para tentar justificar, né, o que o autor quis dizer com isso daqui. Reparem que logo depois dele ter escrito isso, um novo personagem vai ser introduzido no texto, que é João Batista. E ele, como o próprio nome dele dizia, ele batizava pessoas, beleza? E o batismo a gente vai ver num próximo vídeo, que era um batismo para arrependimento. E aí subentende que a pessoa vai se arrepender de alguma coisa errada que ela fez, de algum pecado dela, né? Ou de pecados, enfim. E Jesus, ele passa por esse batismo. Inclusive o próprio João Batista, quando Jesus vai até ele estranha. Assim,
eu que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? Ele vai dizer isso. Porque parece que ele entendia que Jesus não tinha... Aí sou eu falando, tá? Na minha interpretação e tal, parece que ele entendia que Jesus não tinha pecado, né? Então não fazia muito sentido Jesus se batizar. Mas isso é um tema para outro vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero ressaltar uma característica de Jesus Cristo que o texto algumas vezes ressalta também, parece ressaltar, né? Que aí sim é uma característica que foi profetizada para o Messias, tá bom? E isso existe em mais de um livro do Antigo Testamento, que é o fato de esse Messias ser humilde, vamos colocar assim, né? Deixa eu tentar explicar melhor o que eu tô querendo dizer, porque eu falei de um jeito difícil, né? Muito bem, então abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, versículo 44. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44. Na verdade, vamos ler desde o 43, pode ser? Qualquer coisa você pausa o vídeo, tá bom? Depois você volta aqui. Então vamos ler. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Disse Filipe: venha e veja. Vamos parar por aqui. Perceba, um detalhe, né, que a gente viu aqui é que no versículo 45 de João 1, Filipe diz: aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas, no plural, também escreveram. E ele faz questão de dizer Jesus de Nazaré, beleza? Isso casa, no caso, o fato dele ter falado sobre os profetas no plural, casa um pouco com o que Mateus falou também. Que ele disse, para se cumprir o que foi escrito pelos profetas, no plural, tá bom? Percebam a reação que Natanael tem quando ele ouve aquilo. Ele fala: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? O que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que Nazaré tinha uma fama ruim. Pelo menos é o que parece, tá bom? Então, assim, acho que a gente precisa pensar um pouco o que representava Nazaré para os judeus da época. Tanto aqueles envolvidos na história, na Bíblia, quanto talvez até para os que estivessem lendo o texto, né? E parece que Nazaré tinha uma fama ruim. Uma fama ruim. Então, eu gostaria de fazer algum tipo de analogia com o Brasil, mas eu acho que seria um pouco indelicado. Mas tenta pensar aí em algum lugar de onde parece que só sai coisa ruim, tá? Seria talvez mais ou menos isso. Então, vamos voltar lá para Mateus capítulo 2, versículo 23. Vamos voltar lá rapidamente. E vamos tentar fazer um exercício aqui como se a gente estivesse lendo o texto e não tivesse aspas nenhuma. Eu vou dar uma readaptada. Eu não sei se é uma coisa muito prudente sempre, mas nesse caso aqui eu vou dar uma readaptada no texto pra gente ver se a gente consegue enxergar sob uma outra ótica, beleza? E aí falar, então, sobre Jesus, né? E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas de que ele seria visto, conhecido, entendido como nazareno. O que isso quer dizer? O que quer dizer nazareno? O que esse adjetivo quer dizer? Ah, Rodrigo, quer dizer uma pessoa que vive em Nazaré. Muito bem, mas parece que não quer dizer só isso, vocês entendem? Parece que ser conhecido ou ser chamado de nazareno tinha uma conotação negativa. Assim como a gente viu em João 1. E aí sim, a gente falar sobre um Messias que, por um lado, tinha conotações negativas, tinha uma fama ruim, era um servo sofredor, entraria em Jerusalém num jumentinho, aí sim a gente está falando
de um significado que faz sentido à luz de textos escritos por mais de um profeta do Antigo Testamento. Beleza? Essa exegese que eu gostei bastante, na verdade é uma intertextualidade, né, que a gente fez de Mateus capítulo 2 com João 1. Essa intertextualidade que, do meu ponto de vista, é brilhante, né, vamos dizer assim, ou no mínimo muito interessante, eu aprendi com o Valério Silva Nascimento, que me dá as aulas de exegese, acho que eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Ele tem um canal no YouTube também, muito interessante. Eu vou, se o YouTube permitir, eu vou colocar o link ou do canal ou de algum vídeo dele na descrição do vídeo, enfim. E se você tiver curiosidade e tal, ele é melhor que eu, tá bom? Então, se você gosta de mim, acho que você vai gostar mais ainda dele, porque ele é melhor do que eu. Ele é quem me ensina as coisas, ele é quem me dá esses insights bacanas, né? Muitos vídeos aqui foram vídeos que vieram de insights que ele me deu, tá? Então, se você quiser, né? Fique à vontade e tal. E no próximo vídeo, eu pretendo continuar lendo Mateus, então seria Mateus capítulo 3. Mas assim, eu já aviso que provavelmente eu não vou dar conta de ler Mateus inteiro. Não porque o livro é muito grande, não é um livro muito grande, mas tem algumas coisas que eu não entendo ainda. Então, assim, na dúvida, eu prefiro não me arriscar. Mas aí dá pra gente trazer alguns textos a mais ainda, tá bom? Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido. Não precisa concordar, mas pelo menos entender, né? Entender é importante. E se você gostou, deixa o like. Manda pra alguém que queria saber a resposta do último vídeo e tal. Ou pra alguém que você acha que vai gostar de saber, tá? Se quiser pode mandar o último vídeo, mandar esse também. Enfim, está aqui a parte 2 do meu último vídeo, tá bom? Parte 1 o último, parte 2 esse. E é isso. Espero que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, né? Isso é muito importante. Um abração, fiquem com Deus.